Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje mais um vídeo, dessa vez falando sobre o patch 7.6, o novo patch que acabou de sair as notas de atualização. Dei uma olhada e eu fiz algumas considerações assim pessoais do que eu acho que vai acontecer. Vou dividir o vídeo em duas partes. Primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre o top, o jungle e o mid. Depois eu vou falar sobre os ADCs e os suportes que mudaram relativamente. Vamos lá. O top lane dessa vez é de os tanques, eles realmente saíram. Eu acho que o meta não está favorecendo mais tantos tanques na top lane e abriu espaço para os carries e para os bruisers. Sim, Fiora, o próprio Yasuo eu acho que é um pick bastante forte caso você saiba jogar. Uma Irelia, entre outros, são carries extremamente eficientes na top lane. Eles conseguem aproveitar, por exemplo, do fervor, conseguem ter boas matchups contra os próprios tanques, que é um dos motivos pelos quais tanques saíram tanto, que foi a entrada dos carries no top lane. No geral, por exemplo, coisas como a Fiora. A Fiora que tá com um kit extremamente forte, o fervor beneficia muito ela. As mudanças no fervor, no tempo atrás, que agora ele escala com AD bruto mesmo, aumenta o scaling do Q dela, que é uma das principais fontes de dano dela. E no geral aumentou muito a força dela. Ela tem uma matchup, uma lane relativamente safe, e ela tem um scaling muito forte do mid game pra frente. O split dela é praticamente impossível de parar, e ela tem um x1 extremamente forte, até um v2 ela consegue ganhar. A Irelia é o mesmo, se não me engano, eu posso falar quase que é o mesmo caso da Fiora. Agora ela tem os jogos agora tem uma tendência, como existem, por exemplo, os carries estão fortes novamente, os ADCs Runan estão fortes novamente, entre outros fatores. Os jogos tendem a se prolongar um pouco mais. Então, os carries da top lane, eles se beneficiam disso, e a Irelia, como todos nós sabemos, sim, ela se beneficia muito de prolongar o jogo. Late game dela, ela é simplesmente imparável. O power spike dela com a força trindade é muito bruto. Várias matchups que ela perde antes da trindade, ela ganha depois da trindade. E é simplesmente um saco a lane contra ela, porque é muito difícil matar a Irelia por causa do stun dela. Outro que eu falo é o Yasuo. O Yasuo eu sempre considerei um pick muito forte, caso o cara sabe jogar com ele. Não adianta falar, Yasuo é um pick, é bem difícil, é bem complicado de tirar o 100%. Ele consegue ter uma matchup boa contra a Fiora. Contra a Irelia, até a trindade, ele simplesmente arregaça a Irelia. E ele consegue ter uma matchup boa contra os bruisers, na top lane pelo menos. Ele tem um scaling muito bruto. Quando ele fecha 100% de crítico, ele simplesmente sai matando qualquer coisa que apareça na frente dele que dê um errinho. Agora vamos mudar de categoria. Vamos falar dos bruisers. Sim, acho que o bruiser mais forte atualmente é o Renekton. O Renekton ele se beneficia muito com o fervor de batalha, já que as habilidades dele todas escalam com AD. E ele simplesmente, agora o que acontece? Se você fazer uma troca curta, o Renekton vai ganhar, porque as habilidades dele causam muito dano de uma vez. E se estender muito a troca, o fervor de batalha faz ele ganhar a troca. É uma coisa muito surreal. Ele tem um mid game muito forte, um split push muito forte, e a teamfight, se ele pegar muita vantagem, ele simplesmente pula na backline ultado e sai matando todo mundo. Ele faz uma limpa na backline inimiga. Aí depois, um outro que ressurgiu, que está aparentemente ressurgindo, que está abrindo espaço, é o Gangplank. Gangplank não exatamente nunca foi nossa, é tier god, não acho isso. Ele tá com a build mais bruiser dele, usando uma couraça de defunto, usando uma Sterak, uma Malmortius, umas coisas assim do gênero, usando até inclusive uma Hidra Titânica, coisas assim do gênero. Eu deixei ele muito relativamente resistente e com um dano e um controle muito forte. O controle de objetivo dele permite ele simplesmente fazer um zoning entre a backline e a frontline. Ele consegue controlar os objetivos, tem uma pressão de lane. Se ele não usar round de letalidade igual eu que sou um retardado, ele tem uma pressão de lane relativamente alta por causa do zoning, e ele impede o outro de farmar. É bem chato ganhar de lane de Gangplank se o cara souber jogar, mesmo com a Irelia, com a Fiora, etc, estando fortes pra caralho. O Gangplank ele tem uma vantagem, ele consegue ganhar dos outros tipos de bruisers, por exemplo, como o Renekton. Dá pra ganhar de Renekton com muito custo, dá pra ganhar. Ele consegue ter uma match com... E no geral,
na minha opinião, pelo menos, assim, a opinião de que eu jogo, como os jogos tendem a estender muito, ele consegue se beneficiar desse fato, e ele consegue crescer e consegue simplesmente dar outscaling. Por quê? Porque ele vai farmando as side lanes. Agora vamos falar da jungle. A jungle, o pick mais forte de longe, na minha opinião, é o Graves. O Graves faz uma pressão muito absurda no early game. Ele consegue fazer invades muito fortes. É muito complicado você matar Graves dentro da jungle. O X1, o Graves, eu acho que você consegue ganhar de qualquer jungle num X1 no early game. E ele tem um counter gank muito eficiente também. É tipo, se num 2v2, num 3v3, por exemplo, ele simplesmente, provavelmente ele ganhava, porque o burst dele é muito alto. E no late game, ele não faz mais a build de letalidade, ele faz uma build um pouco mais voltada assim para um... Pode ser um Graves mais crítico, mais voltado para um Bruiser, ou então, basicamente, ou ele vai ter um DPS muito alto, ou ele vai ter uma resistência elevada. Isso é muito complicado, porque aí você vai ter que lidar contra dois carries, basicamente, que é o ADC da bot lane e um Graves full puto batendo no seu time. Agora vamos falar de outro que ressurgiu das cinzas, que é o Gragas. A questão é que o seguinte, os nerfs na letalidade, eles abriram espaço para outros jungles entrarem. Antes, basicamente, era Rengar Kha'Zix todo jogo. E agora, depois que os diversos nerfs foram aplicados no Rengar e no Kha'Zix, eles ainda estão fortes, de fato, só que abre espaço para outros jungles jogarem. E o Gragas, ele consegue jogar porque o clear dele é relativamente bom, ele tem uma utilidade muito forte, uma presença muito forte, o flash barrigada dele ainda assim é um dos jogadas mais difíceis, se não a mais impossível de ser counterada. Não há counterplay para isso, você teria que dar predict no flash do Gragas, e que é uma coisa muito difícil, e mesmo assim, se ele for bom, ele ainda segue. Não tem como esquivar do flash barrigada de um Gragas bom. E é o que torna, acho que não me engano, na minha opinião, o que o Gragas basicamente é hoje é essa jogada flash barrigada. É basicamente impossível. Ele causa uma destruição na backline por causa da ult, mesmo com os nerfs na ult, da hora que demora, quanto tempo demora a cair. A ult dele ainda é uma ult muito forte, é uma ult vira-jogo, tem um potencial de pick-off muito forte, e mesmo fazendo full tank, ele ainda tem um dano muito elevado. Se ele fazer full combo num carry, ele vai morrer, provavelmente, no mid-game, por exemplo. Vamos falar agora de outros jungles. Os jungles, vamos dizer assim, o jungles attack speed. E vamos falar primeiro do Xin Zhao. O Xin Zhao, ele tá numa ascensão ultimamente, por causa dos nerfs na letalidade, propiciaram que jungles de attack speed pudessem entrar na jungle de novo. E o Xin Zhao, ele é muito forte porque ele bate demais, ele tem um clear muito bom do início ao fim do jogo, tem um gank muito forte do início ao fim do jogo. Ele tem uma presença muito forte, ele consegue dar invade, ele consegue fazer pressão de objetivo. O late game dele, se ele fizer, ele fica com uma build assim, tanque com dano, e ele é tipo uma Irelia, e é muito difícil de parar Xin Zhao late game se ele tiver full build. Muito complicado, e ele é um jungle extremamente, ele é fácil de jogar, fácil de tirar 100% dele, e ele é extremamente divertido, então atrai muitas pessoas a jogarem com ele. Outro jungle, agora os jungles de attack speed, eu vou dar eu vou criar essa categoria, são os jungles de attack speed, no caso, além o Xin Zhao é uma exceção, ele é um pouco maior que isso, mas por exemplo, os Kindred, Master Yi, entre outros, eles conseguem agora jogar de novo devido aos nerfs na letalidade que abriram espaço para novos jungles entrarem. Sim. Agora vamos falar da mid lane. A mid lane agora é basicamente o seguinte, o Fizz é muito forte, os últimos buffs que ele tomou deixaram ele extremamente potente, ele já não era muito, ele já era forte, e com os buffs agora tá com um burst muito alto, ele consegue fazer pressão nesses assassinos, nesses magos assim, tipo a Syndra, que tá muito forte, na Orianna, consegue ter uma matchup boa contra Zed, contra Ahri, consegue ter uma matchup boa contra a Katarina. Então Fizz, ele está numa posição muito confortável. Agora a Katarina é um caso parecido com o do Fizz. Ela consegue fazer pressão contra os mids
contra os mids tipo a Syndra, contra a Ahri, contra a Orianna. Uma Catarina bem jogada, ela simplesmente sai destruindo o jogo por causa do roaming dela. O roaming dela é extremamente forte, efetivo, e ela é uma build que ela vai escalando muito. Ela também tem uma... A teamfight dela tudo depende do quanto ela tá snowballada. Se ela tiver muito snowballada, nem teamfight dela, ela vai pular e matar todo mundo. Agora uma menção pra... Eu vou citar 4 mids que estão fortes. Uns que já estavam fortes há um tempo e outros que estão ressurgindo. Que são a Ahri, a Orianna, a Syndra e o Zed. A Orianna nunca foi um pick fraco. Ela é um pick em solo kill que é extremamente eficiente pelo dano em área dela. Mas que ultimamente ela vem crescido de forma exponencial. Ela é um mid extremamente forte, que quando fica com 2 itens já dá um dano muito elevado, e se fizer uma Orianna é simplesmente GG. A Ahri, que tá no Tier God há mais de um ano, que não sei o que, apesar de eu não achar isso tudo, ela é bastante forte. Ela tem um kit que é o kit que eu falei no vídeo, é um kit que não tem muitas desvantagens, é um kit bem fechadinho, bem completo, e que se ela souber abusar desse kit, é um kit extremamente forte. Ela tem um early, um mid e um late game fortes. Ela consegue fazer pressão de lane, consegue ter uma teamfight boa, um pick-off bom, uma rotação boa. Tudo nela é forte. A Syndra, que está forte há um tempo já. Syndra é um control mage. Não, eu vou dizer um control mage, porque ela tem uma pressão de lane muito irritante pelo poke que ela tem, o poke constante. Tem um all-in muito irritante por causa da ult dela. A ult ela ataca 3 esferas no chão, a ult ela não tem counterplay para um negócio desse. Ela sai matando todo mundo. E o late game dela ela é imparável. Ela simplesmente mata qualquer coisa que apertar R pra ela. Parte 2 do vídeo agora, guys. Vou lançar daqui a pouco.